Pois é, hoje a gente está aqui conversando com você, né, sobre identidade brasileira. Você já parou para pensar qual é a identidade brasileira, a identidade do brasileiro? O que que nos marca? O que que nos diferencia dentro do Brasil e no mundo como um todo? Quando a gente pensa no brasileiro, qual é a marca que vem na sua mente? Olha que isso é um processo, né? Vocês estão dizendo que isso aqui não acontece da noite para o dia, isso tem um processo de formação. Na própria mente da gente isso muda, né? Porque isso é influenciado por hábitos, valores, costumes, e acho que muitos troços que provoca isso, né? Como é então que essas marcas ou essas marcas se estabelecem num povo, numa cultura? Como é que isso se estabelece? Então, uma coisa que é muito importante e que, né, dentro desse contexto de o que me faz afirmar que eu não sou você, a minha diferença sua, vamos pensar, por exemplo, quando você sai para fora do Brasil, né? Então, quando a gente estuda quem vai para fora do Brasil, é muito comum a gente encontrar imediatamente pessoas que nem ouviam tanto o samba assim e sentem uma saudade louca do samba. Uhum. Nem cantavam tão necessariamente na rua e, de repente, frente àquela seriedade toda, começam a cantarolar na rua para demonstrar essa alegria. Uhum. É muito comum você ver a pessoa sentir vontade de comer o quê? Goiabada quando está fora do Brasil, né? Feijão. E não é à toa que a gente vai para fora levando feijão, goiabada e tudo que é. Então, assim, todo mundo que está fora, quando você está fora do Brasil, brasileiro, ele faz reconhecer a identidade dele através do que é tipicamente brasileiro. Uhum. E muitas vezes, e é muito perigoso, e também, né, de um outro ponto de vista, a gente é julgado imediatamente, é colocado lá, né, uma etiqueta do que é ser brasileiro. Então, por exemplo, eu quando estudei fora me revoltava que olhavam para mim e pensavam samba, cachaça e carnaval. Né? E eu falava, o Brasil não é só isso, mas isso era uma coisa que era colada. Eu queria ser reconhecida pela música, pela alegria, pela simpatia, né? Pelo que, na verdade, eu achava que era o que era forte dentro da identidade nacional. Então, sempre que a gente pensa em identidade, seja Brasil, exterior, seja dentro do Brasil, é importante a gente levar em consideração isso. O que é que, evidentemente, e tomando muito cuidado para não cair nessa coisa do julgamento, faz com que sejamos pertencentes a essa nação. Né? Uhum. A questão da identidade se baseia, tudo que a gente está dizendo aqui é pelo princípio da diversidade, né? Só a identidade na diferença e na diversidade ao mesmo tempo. Então, esses grupos vão se diferenciando a partir desses traços, né? A partir de características que a gente considera como superficiais, mas não são extremamente ligadas ao que dá sentido àquele grupo. E esses traços que muitas vezes... E aí é o problema da chamada identidade brasileira, que é um país de tamanhos continentais, né? De uma população de 200 milhões de habitantes, com uma história complicadíssima, colonial, e uma relação com os outros países no continente, enfim. Como é que se pode falar de uma única identidade brasileira? Então, quando você vai para fora e se identifica com o carnaval, mas aí você é de Recife, você gosta de frevo, né? Enfim. Mas ambos estão dentro de traços identificados como brasileiros, né? Uhum. Então, isso no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente pode identificar várias práticas que são consideradas como traços cariocas, né? Que já é complicadíssimo também, porque o carioca do subúrbio e o carioca da Zona Sul são totalmente diferentes. Mas existem traços que são identificados, mas também você pode tentar ver uma construção histórica disso, né? Uma cidade, um território que foi capital de um império, né? Primeiro, depois capital da República durante tanto tempo, até a década de 60. Então, existem estruturas, existem formas de habitar nessa cidade que, obviamente, estão linkadas, né? com práticas tanto institucionalizadas quanto também práticas que buscam dar a volta, né? na institucionalização tão central que era o império, tão importante que foi a marca da República também. Vou dar um exemplo, quer ver, do que ele está falando, que é muito interessante. Não sei se vocês sabem, o Rio de Janeiro é onde mais se lê jornal no Brasil, em volume, jornal de papel, tá?
Então você vai perceber coisas engraçadíssimas. Você vê, por exemplo, a sua empregada chegar em casa com um jornalzinho de 50 centavos ali debaixo do bolso. Você vai ver na Cinelândia, lá no Rio, aquele monte de gente parada na fila de ônibus olhando para a banca de jornal para as matérias de capa. Aí sai aquela primeira leva, já vem uma leva atrás, parece que é uma fila. Isso, quando a gente olha em São Paulo, a busca de São Paulo, por exemplo, por informação, está muito mais ligada à internet e rápida do que essa necessidade de parecer interessado e ser interessante que o carioca tem. Então, quando a gente olha a história, na verdade, quando a gente pensa em construção de identidade, tem fatores geográficos, políticos, sociais, que fazem com que as coisas aconteçam dessa forma. A miscigenação nacional completamente justifica pelo negro e pelo índio essa alegria, essa música, tudo que a gente carrega. Assim como a coisa guerreira vem muito pelo traço português. O português trabalha sem parar, é uma coisa impressionante. Isso assim, falando de algumas, a gente aprofunda. E aí, quando a gente entra no Brasil, a gente vai ver que, por exemplo, a conquista holandesa em Pernambuco conseguiu deixar sua marca. A francesa, por menor que tenha sido, e só de 10 anos, ela conseguiu deixar alguma marca aqui no Rio de Janeiro. Com certeza. A italiana, fortíssima em São Paulo. E quando você vai para o sul, então, a italiana e a alemã é absurda. Então, quando a gente vai olhando tudo isso, por exemplo, Barra da Tijuca versus o resto do Rio. A gente tem uma barreira geográfica entre a Barra. Na Barra, para você ir no mercado, você pega seu carro. O fato de você pegar seu carro e se deslocar é completamente diferente do resto do Rio, onde você desce e vai a pé comprar. Tem ali embaixo, né? Isso faz com que a relação com o carro já seja diferente, com a marca do seu carro, com o que aparenta da onde você vem, da forma que você se insere. Então, é muito interessante isso justamente que ele está falando. Por quê? Porque, voltamos a isso, dependendo de onde eu estou inserido, já muda completamente todo o meu comportamento. Dentro dessas diferenças, sempre se falou e sempre se brincou muito com a questão de o carioca é um cara que é uma pessoa que gosta mais de se divertir, etc., figura praiana, essa coisa toda, e o paulista é mais trabalho, 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 mas já foi feita uma pesquisa que identificou que o paulista trabalha menos do que o carioca, né? Ele se dedica muito mais ao lazer, etc. Ele desfruta mais e melhora o seu tempo do que o carioca, que é muito mais comprometido, o horário dele é muito mais comprometido com o trabalho do que com o lazer. E é uma inversão, e se brinca ainda com isso, né, de uma maneira muito forte. Exatamente. O que acontece? É isso que eu estava falando dos mitos, num dado momento. Existem algumas coisas que são verdades e existem outras que são mito. Então, quem é de fora do Rio passa na praia, vê todo mundo na praia e fala, carioca não trabalha. Aí, justamente, o IBGE veio demonstrar que a gente trabalha mais horas do que qualquer perfil brasileiro, tá? Olha que interessante. Uau. E aí, por exemplo, na praia Rio de Janeiro todo mundo é bonito. 46% do povo do Rio de Janeiro está acima do seu peso. A média nacional é 43%. É assustador, né? Quando você pensa, tá? Sem dúvida. Então, existe uma série de coisas que são mitos e que não se justificam. E outras que têm algum fundo. E fora as implicâncias, que a gente já falou que são regionais, né? Então, é muito comum você ouvir em São Paulo a gente que carrega o Brasil, a gente que trabalha e tal. Mas tem uma coisa que tem totalmente verdade dentro dele, do pertencimento, da compreensão dele. Ele diz o seguinte: o que o paulista mais valoriza é a ascensão profissional. O paulista tem isso como valor, a organização, a eficácia. Então, se a gente olha dentro da constituição deste indivíduo, é muito diferente do carioca, onde a constituição dele está muito ligada a eu quero ser gente boa, eu quero ser feliz. É muito comum no Rio de Janeiro se encontrar amigos que não sabem exatamente o que o amigo faz. Porque para ele o mais importante é quem ele é, quem ele conhece, como é que ele se relaciona, que tipo de informação ele traz. E aí a gente vai olhando sem nenhum julgamento. Não tem o bom ou o ruim, é simplesmente como se constitui.
A gente está falando hoje muito aqui de paulistas e cariocas, mas tem um público enorme que nos acompanha, que são os amazonenses e os paraenses, né? Ah, maravilhosos, aliás, tem uma rixa ótima ali também. Enorme, né? Sempre aquela disputa aí de quem é que, né, tem maior destaque, essa coisa e outra. Mas também são cidades, assim, fantásticas todas, estados fantásticos, mas que tem uma competição enorme. Características bem até distintas mesmo, né? Uns dos outros. Agora, queridos, quando que as questões de identidade elas começam a chamar a atenção do mundo do marketing, que é um mundo, né, que efetivamente trabalha isso, valoriza e vai lá para mexer com essas pessoas, para até construir identidade, despertar desejos, etc. Como é que essa questão funciona? Então, vamos pensar, né? Além das necessidades e dos valores regionais, né? Que é uma coisa, vou te dar um exemplo prático do que eu estou falando. Quando a Kibon vai no Nordeste e faz o sorvete de cajá, ela está indo dentro de uma necessidade regional, de uma fruta regional e dessa demanda. Então, ela vai lá e cria o que a gente chama de um produto para um nicho específico. Então, existe todo um estudo para entender desses valores e dessas necessidades regionais para, por exemplo, desenvolvimento de produto. Existe dentro do marketing uma outra necessidade, por exemplo, que é de falar a linguagem. Então, a gente, quando está uma marca de São Paulo que está usando só atores que falam porta, ou puxam pelo R, porta, puxa pelo R, etc., faz com que as pessoas que estão assistindo que não são de São Paulo, já que existe essa diferença nós e eles, criem uma certa distância. Então, dentro de marketing, a gente vem estudando, por exemplo, Coca-Cola tem uma marca chamada Guaraná Jesus. E Coca-Cola tinha comprado essa marca, isso a gente fez um estudo, por exemplo, em 2008, tá? Ela tinha comprado essa marca e ela não fazia absolutamente, a princípio, nenhum trabalho com a marca e ela queria entender como ela trabalharia com a marca. Quando a gente foi estudar o ludovicense, o maranhense, a gente percebeu que o Estado ainda não tinha passado pelo processo de afirmação de identidade que a Bahia passou, muito movida pela coisa da Tropicália. Foi um dos primeiros estados brasileiros que afirmou sua identidade. Eu sou baiano. O carioca passou, o paulista passou. O pernambucano, então, nem se fala. A força do maracatu, a força, né, do Estado em si, dessa afirmação, como é que ele foi revivido, o maracatu. Então, quando a gente foi entender o Estado e as pessoas, a gente entendeu que faltava ainda esse processo do orgulho de pertencer. Por milhões de razões. Política, econômica, que o Estado do algodão tinha entrado no esvaziamento. E a partir do momento que a gente entendeu isso e que Guaraná Jesus era uma marca local, que tem esse nome porque o Jesus era, o nome do criador da marca era Jesus, e que estava lá com uma força enorme de orgulho daquele povo, foi feito todo um trabalho direcionado para valorizar a cultura local. Então, a marca ela é aplicada nas festas regionais. E eles têm muito orgulho. Se você vai hoje aqui na Feira de São Cristóvão, no Rio, você vai encontrar lá Guaraná Jesus como a marca do Maranhão. E muita gente procura por isso, né? E eles têm muito orgulho de dizer, todo mundo vai embora daqui quer levar essa marca. Então, assim, a gente, na verdade, estuda determinadas regiões, por exemplo, marcas que tem algumas marcas que têm dificuldade de entrar no Rio. Casas Bahia fechou as portas quando foi para o Rio Grande do Sul. Casas Bahia não entendeu que no Sul existe uma questão de tradição muito importante que precisava ser valorizada. Você está falando de Manaus, existem marcas em Manaus que são regionais e que são fortíssimas. E que elas precisam ser aceitas e integradas, como o Mate Leão no Rio, como o Guaraná Simões em Manaus. Como o Guaraná Baré. Como o Guaraná Baré. Então, tudo isso, o marketing precisa como o sorvete entender, Cairu do Pará. Como o sorvete Cairu do Pará. Tudo isso precisa ser entendido e desenvolvido uma estratégia para que fale a língua daquele povo, para que valorize lá o que ele considera importante
e que seja adequado. Então, o marketing pensa nisso, na verdade, o tempo inteiro. Perfeito. Eu já preciso fazer intervalo, vou dar uma nova paradinha e queria voltar com vocês para entender o seguinte: o Brasil, ele pode ser considerado o país que tem mais diversidade étnica concentrada? Será que essa é uma imagem ou um pensamento real a respeito do Brasil? Como é que a antropologia olha para essa questão e trabalha isso tudo? Ok? Intervalo.